por mais que eu me dedique 100% a algo, parece que eu não consigo estar 100% presente com aquilo. Foi essa mensagem que eu recebi e eu senti vontade de vir conversar aqui com vocês pra gente olhar um pouco pra essa falta de presença que a gente consegue ter nas coisas que a gente faz. A gente tá vivendo tão no automático das coisas e com na nossa relação, inclusive, com a gente mesmo, que isso vai afastando a nossa presença, né? Então tem uma frase que eu gosto muito que é assim: tudo que você faz contém você. Tudo que a gente faz contém exatamente aquilo que a gente é. Então, quando a gente olha para os resultados que a gente tem, né? Como que a gente sabe que as coisas que a gente está fazendo vão ou não vão bem? É pelos efeitos daquilo. Olha para o resultado que você tem das coisas. Então, olha para o resultado que você tem do seu trabalho, olha para o resultado que você tem com a sua maternidade, o quanto você olha para o seu filho e consegue aceitar exatamente como ele é, o quanto você olha para o seu trabalho e consegue aceitar as coisas exatamente como são, e o quanto você olha para você e consegue aceitar o que você é. Então, assim, existem três caminhos, que não é três passos, não é nada fácil, assim, né, de ser acessado. Existe um processo que precisa ser feito. Então, existem três coisas que são, assim, primordiais para você conseguir se sentir na presença mesmo daquilo, sabe? Então, a primeira coisa que é o pertencimento. Quanto você consegue pertencer à sua família de origem? Quanto você consegue olhar para sua mãe e para o seu pai e aceitar a história exatamente como foi? E aceitar é diferente de concordar, né? Então eu não preciso concordar com a minha mãe e com o meu pai. Eu não preciso concordar com as escolhas que eles fazem hoje ou com as escolhas que eles fizeram antigamente ou nada disso. Eu não preciso concordar com eles, mas eu preciso aceitar que eles fizeram o que foi possível. Olhar para isso assim parece fácil, mas quando a gente começa a olhar a fundo o quanto as escolhas dos nossos pais, o quanto as coisas que eles fizeram, o quanto as coisas que a gente viveu interferem nas atitudes que a gente começa a perceber o quanto isso tá meio que num lugar inconsciente, assim, que fazem com que a gente tenha algumas atitudes, que levam a gente a ter atitudes que se assemelham até a isso. Que quanto mais a gente tenta fugir e não parecer, mais a gente vai para os braços disso, parece. E aí, não exatamente igual, né? Então, assim, não é que eu faça exatamente igual, mas é que numa inconsciência eu busco esse pertencimento, eu busco que as minhas atitudes, os meus ganhos, a minha vida, o meu casamento, as relações que eu tenho, a minha relação com o financeiro, eu busco que isso se pareça com essa primeira relação. Eu busco inconscientemente que isso seja bem familiar com o que eu já vivi antes, né? Então, muitas vezes as pessoas conseguem mudar um pouco o patamar de vida, né? Então, sei lá, eu consigo um emprego melhor, ou eu consigo um relacionamento onde eu sou apaixonada pela pessoa, a pessoa é apaixonada por mim, mas quando a gente vai ver, eu não consigo ter uma relação concreta com aquilo. Eu não consigo sustentar, ganhar dinheiro. Logo eu encontro uma maneira de me colocar em dívida, ou de perder o emprego, ou eu me coloco em uma situação para que o familiar volte, para aquilo que eu sempre sinto volte. Então, se eu vi minha mãe sendo muito traída pelo meu pai, e eu olho para a minha relação hoje, eu não consigo imaginar, acreditar que um homem possa não trair. Então eu vou buscar, eu vou mexer no celular do meu marido, eu vou buscar aquela traição, né? E, gente, tem mulheres que forjam isso, que né, pedem pra amiga ligar pro marido pra testar. Enfim, essas situações elas acontecem. Elas acontecem com mulheres adultas ainda. E isso é uma maneira de você não se permitir mesmo ser feliz. Eu busco por essa sensação de uma forma inconsciente, eu busco por essa sensação, por reviver essa sensação que é familiar pra mim. E outra coisa também que a gente normalmente faz é esquecer sobre o equilíbrio, né? Sobre manter um equilíbrio de troca nas relações. Então, ou eu me dou muito numa relação, ou eu tô sempre querendo fazer pro outro, eu tô sempre buscando ser imprescindível aí na vida do outro e recebendo muito pouco. Então, a relação ela fica completamente em desequilíbrio, ela não existe um nível de troca que seja minimamente saudável, né? E isso pode acontecer em todas as relações. A única relação que permite que isso se valha é a relação da mãe para o filho. Então, é natural que uma mãe faça muito para o filho. É natural que uma mãe dê muito mais do que recebe para um filho, porque essa é a lei da hierarquia, né? O que veio antes, a mãe e o pai dá e o filho toma. E isso é algo que faz a gente se afastar absurdamente da gente mesmo. Então, quando a gente olha para essa troca e quando eu tento mudar isso de alguma forma, né? Ou julgando minha mãe, ou achando que eu posso fazer escolhas por ela, achando que eu sei melhor como que ela, para onde ela deve ir, como ela deve se comportar, o que ela deve falar, as pessoas que ela podem se envolver, quando eu acho que eu posso interferir em algo na vida da minha mãe assim, isso é uma coisa que fica em desequilíbrio e afasta eu de viver 100% com aquilo que é meu, que é íntegro, né?
E aí esses aspectos são aspectos bem profundos que a gente precisa olhar dentro de uma sessão de terapia. É trazendo isso mais para o concreto, trazendo isso mais para a ação, do que eu posso fazer para estar mais presente em mim. É claro que olhar para tudo isso já te faz estar mais presente em você. Mas trazendo isso mais para o concreto, é você conseguir silenciar aquela sua vontade em você. Então, o quanto de silêncio você se oferece, o quanto de silêncio, assim, presente, né? Presente com as suas emoções, quanto você se permite sentir aquilo que você está sentindo. Então, a gente tenta muitas vezes maquiar o que a gente sente, esconder o que a gente sente. Às vezes a gente tá tão perdida no que a gente sente que a gente ouve uma amiga de trabalho falar: nossa, o que eu tô sentindo, eu tô cansada. E aí você fala: nossa, eu também tô cansada. E o que você tá não é cansado. O que você tá é outra coisa. Só que você tá vivendo tanto no automático que você não consegue nem nomear mais aquilo que você tá sentindo. Você não tem presença mais naquilo que você quer, naquilo que você é. E fica buscando respostas naquilo que outras pessoas vão trazendo, naquilo que outras pessoas vão dizendo. Você vai buscando as suas respostas em outras pessoas. Então, se permitir silenciar externamente e estar presente em você é um movimento que é possível de fazer, só que é possível de fazer quando você olha para você com verdade. E esse é o convite que eu faço no diagnóstico, na sessão de diagnóstico sistêmico. É uma sessão bem curtinha, de 40 minutos, onde você pega esses 40 minutos do seu dia e se coloca em presença com você mesmo. Onde você para de olhar para o que está fora e se concentra naquilo que você está sentindo e que você não sabe nomear aquilo. Que você não está nem acostumada com aquilo que você vem sentindo, então você não consegue nem nomear aquilo que você está sentindo. Você não consegue nem decifrar, saber, porque você está tão envolvida com as coisas externas que já se perdeu. Então é um puxão de volta para você. Essa sessão ela está disponível por um valor muito menor do que o valor real que ela seria. Então, se você tem interesse de olhar um pouquinho para você, se você quer se fazer um pouco mais presente para você e para as coisas que você exerce, porque quando você se coloca presente com você, você consegue entregar melhor o seu trabalho, você consegue entregar melhor a sua maternidade, você consegue estar mais presente na sua relação, e isso flui tudo porque o caminho sempre começa com a gente mesmo.